Antônio Ferreira sempre acreditou que havia criado os filhos perfeitos. Aos 78 anos, o empresário que construiu o Império de Transportes, avaliado em 800 milhões de reais, se orgulhava de ter dado a melhor educação, as melhores oportunidades e, principalmente, todo o amor que conseguiu para Carlos, Marina e Eduardo, seus 3 filhos únicos. Você já imaginou dedicar a vida inteira aos filhos e descobrir que eles são capazes de traí-lo da forma mais cruel? Enquanto acompanha essa história devastadora sobre ingratidão familiar, comenta aí de onde está assistindo. Sempre fico revoltado ao ver como histórias sobre filhos desumanos conseguem chocar corações em todo o Brasil. Viúvo há 5 anos, Antônio vivia sozinho numa mansão em Alphaville, mas sempre cercado pelo carinho aparente dos filhos. Carlos, de 45 anos, era advogado formado na USP. Marina, de 42, era médica especializada em geriatria. Eduardo, de 38, administrava uma das empresas do pai. Na superfície, eram a família perfeita. Antônio havia distribuído procurações e poderes bancários para os 3 filhos, para facilitar os negócios, confiando completamente que eles cuidariam de seus interesses. Meus filhos são minha maior riqueza, dizia ele orgulhosamente para amigos. Sei que estarei sempre protegido com eles. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando Antônio começou a apresentar pequenos lapsos de memória. Nada grave, apenas esquecimentos normais da idade. Mas seus filhos transformaram esses episódios em evidência de que ele estava perdendo a capacidade de gerir seus próprios negócios. Pai, disse Marina com falsa preocupação. Você esqueceu onde colocou as chaves 3 vezes esta semana. Talvez seja a hora de termos uma conversa séria sobre sua saúde mental. Antônio se defendeu. Marina, tenho 78 anos. É normal esquecer algumas coisas. Mas os 3 irmãos já haviam decidido. Queriam controle total da fortuna de Antônio. E sua deterioração mental seria a desculpa perfeita para isso. Durante meses, Carlos, Marina e Eduardo executaram um plano diabólico para tomar controle da fortuna do pai. Reuniu-se secretamente para coordenar ações que fariam Antônio parecer incapaz de administrar seus próprios bens. Marina, aproveitando sua formação médica, conseguiu falsificar laudos que comprovavam demência precoce de Antônio. Se dissermos que ele tem Alzheimer inicial, explicou ela friamente para os irmãos, podemos interditá-lo legalmente e assumir controle de tudo. Carlos, como advogado, preparou toda a documentação legal necessária para a interdição. Preciso de pelo menos 3 episódios documentados de comportamento inadequado para convencer o juiz, disse ele. Vocês criem as situações, eu cuido da parte jurídica. Eduardo, que tinha acesso às empresas, começou a sabotar sutilmente algumas operações para provar que Antônio estava tomando decisões empresariais erráticas. Cancelava reuniões importantes alegando ordens confusas do pai. Criava problemas que depois atribuía à incompetência mental crescente de Antônio. O trio contratou empregados domésticos que eram secretamente instruídos a testemunhar comportamentos estranhos de Antônio. Digam que ele conversa sozinho, que se perde dentro de casa, que esquece o nome de vocês, instruía Marina. A crueldade chegou ao auge quando começaram a ministrar discretamente sedativos leves na comida de Antônio, fazendo-o ficar sonolento e confuso durante o dia. Vejam como papai está deteriorando rapidamente, comentavam com falsa tristeza diante de visitas. Antônio percebia que algo estava errado, mas não conseguia entender exatamente o que. Tenho me sentido estranho ultimamente, confidenciou para seu advogado pessoal, Dr. Ribeiro. Meus filhos dizem que estou perdendo a memória, mas eu me lembro de tudo importante. Dr. Ribeiro, amigo de Antônio há 30 anos, ficou desconfiado. Antônio,
Você parece normal para mim. Talvez devêssemos buscar uma segunda opinião médica independente. Mas antes que pudessem fazer isso, os filhos aceleraram seus planos. Em dezembro de 2024, Carlos entrou com um pedido judicial de interdição de Antônio por demência senil severa e incapacidade de gerir patrimônio próprio. Anexou laudos falsificados, depoimentos comprados e, principalmente, um vídeo editado onde Antônio parecia confuso devido aos sedativos. Em janeiro de 2025, o juiz, baseado nas evidências apresentadas pelos filhos, decretou a interdição de Antônio e nomeou Carlos como seu curador legal. No mesmo dia, os 3 irmãos executaram a parte mais cruel de seu plano: internar o pai num asilo clandestino disfarçado de clínica de repouso de luxo. A Vila Serenidade ficava numa região isolada de Franco da Rocha, longe de qualquer fiscalização oficial. Dirigida por enfermeiros sem qualificação adequada, funcionava mais como prisão que como lar para idosos. Antônio foi levado para lá sob pretexto de período de adaptação ao tratamento. Pai, disse Marina com lágrimas falsas, é apenas temporário. Você precisa de cuidados especializados que não podemos oferecer em casa. Quando melhorar, volta para nós. Antônio implorou. Filha, não me abandonem aqui. Eu estou bem, posso cuidar de mim mesmo. O quarto de Antônio era minúsculo, com uma cama de solteiro, um armário velho e barras nas janelas para sua segurança. A comida era intragável, o atendimento desumanizado e, principalmente, ele estava proibido de receber visitas externas ou fazer ligações telefônicas. Seu Antônio, disse grosseiramente Valdeci, o suposto cuidador principal. Aqui as regras são claras. Medicação no horário, silêncio após as 20 horas e nada de reclamações. Seus filhos pagam para o senhor ficar quietinho aqui. Os medicamentos que forçavam Antônio a tomar eram sedativos pesados que o mantinham dopado a maior parte do dia. E para controlar sua agitação, mentia a falsa enfermeira-chefe quando ele questionava. Na verdade, era para impedi-lo de pensar claramente sobre sua situação. Antônio dividiu o espaço com outros 15 idosos, abandonados por famílias gananciosas. Gona Aparecida, de 82 anos, sussurrava para ele. Meu filho me trouxe aqui para roubar minha casa. Disse que eu estava louca, mas só queria meu dinheiro. A rotina no asilo era desumana. Acordar às 5 horas, medicação forçada, café aguado com pão duro, horas sentado numa cadeira assistindo televisão quebrada, almoço requentado, mais medicação e dormir às 19 horas. Antônio, acostumado a dirigir empresas e tomar decisões importantes, estava sendo tratado como animal. Meus filhos vão me tirar daqui, repetia Antônio para si mesmo nos primeiros dias. Eles me amam. Isso deve ser um mal-entendido. Mas passavam-se semanas sem nenhuma visita, nenhuma ligação, nenhum sinal de que se importavam com ele. A crueldade dos cuidadores era sistemática. Antônio apanhava se questionasse a medicação, ficava sem comida se reclamasse do tratamento. Era trancado numa sala escura se tentasse ligar para alguém. Era tortura psicológica e física disfarçada de cuidado médico. Enquanto Antônio definhava no asilo clandestino, seus filhos celebravam em casa o acesso total às contas bancárias de 800 milhões de reais. Carlos, como curador legal, tinha poder para movimentar tudo livremente. Ou pelo menos, era isso que pensaban. Finalmente libre del viejo, comemorou Eduardo cinicamente. Agora podemos viver como merecemos, sem ter que fingir carinho por ele. Marina concordou. Papai teve sua vida. Agora é nossa vez de aproveitar a riqueza que ele acumulou.
Carlos acessou o Internet Banking pela primeira vez como curador oficial e chamou os irmãos para dividir o império. Mas quando tentou fazer a primeira transferência de 50 milhões de reais, apareceu uma mensagem que gelou o sangue dos três. Operação bloqueada, conta sob investigação criminal. Isso deve ser erro do sistema, disse Carlos nervosamente, tentando novamente. Mas todas as contas estavam bloqueadas com a mesma mensagem. Suspeita de fraude, aguardar perícia judicial. Os 800 milhões estavam completamente inacessíveis. Uma hora depois, a campainha tocou. Era a Polícia Federal, comandado de busca e apreensão. Carlos Ferreira, disse o delegado Moraes, o senhor está preso por falsificação de documentos, cárcere privado de idoso e tentativa de estelionato qualificado. Marina e Eduardo também foram presos imediatamente. A investigação havia começado quando o Dr. Ribeiro, advogado de Antônio, desconfiou da interdição súbita e contratou detetives particulares para investigar o que realmente estava acontecendo. Na delegacia, descobriram a verdade chocante. Antônio havia previsto que algo assim poderia acontecer. 6 meses antes da internação, havia procurado secretamente Dr. Ribeiro e criado um sistema de proteção contra filhos gananciosos. Dr. Ribeiro, Antônio havia dito na época, estou percebendo mudanças no comportamento dos meus filhos. Eles falam muito sobre minha herança e pouco sobre meu bem-estar. Quero me proteger caso tentem algo contra mim. O sistema era genial. Todas as contas bancárias tinham dispositivos de segurança que se ativavam automaticamente se Antônio ficasse mais de 30 dias sem fazer movimentações pessoais ou sem confirmar sua condição através de chamadas de vídeo com o Dr. Ribeiro. A investigação policial revelou que Antônio não apenas havia previsto a traição dos filhos, mas havia preparado uma reviravolta que destruiria completamente os planos deles. Dr. Ribeiro mostrou para a polícia todas as evidências que Antônio havia coletado secretamente. Antônio suspeitava há meses, explicou o Dr. Ribeiro para o delegado. Ele instalou câmeras ocultas na casa, gravou conversas dos filhos e, principalmente, fingiu tomar os medicamentos que eles davam, enquanto secretamente os analisava num laboratório. As gravações eram devastadoras. Mostravam os 3 filhos planejando friamente a interdição, falsificando laudos médicos e principalmente comemorando como iriam se livrar do velho para sempre. Tudo documentado em vídeo e áudio de alta qualidade. Antônio também havia preparado uma carta lacrada para ser aberta apenas em caso de internação forçada. Se meus filhos chegaram ao ponto de me internar contra minha vontade, é porque perderam completamente a humanidade. Espero que a justiça os trate como merecem. Quando a Polícia Federal invadiu o asilo clandestino para resgatar Antônio, encontraram um homem fisicamente debilitado, mas mentalmente lúcido. Sabia que meus filhos viriam me buscar, disse ele ironicamente. Só não imaginei que seria a polícia no lugar deles. A descoberta mais chocante veio quando o Dr. Ribeiro revelou o verdadeiro testamento de Antônio, alterado secretamente 3 meses antes da internação. Em caso de tentativa de interdição ou internação forçada por parte de meus filhos, todo o meu patrimônio será doado para instituições de proteção a idosos abandonados. Os 800 milhões que Carlos, Marina e Eduardo tanto cobiçavam não existiam mais como herança deles. Antônio havia legalmente transferido tudo para organizações que cuidavam de idosos vítimas de abandono familiar. Exatamente o que ele próprio havia se tornado. Meus filhos me ensinaram uma lição valiosa sobre ganância, disse Antônio durante seu depoimento. Decidi usar minha riqueza para proteger outros pais que podem passar pelo mesmo que passei. Pelo menos meu dinheiro servirá para algo digno. A ironia era cruel, mas justa.
Os filhos que internaram o pai para roubar sua herança descobriram que não apenas perderam o dinheiro, mas também enfrentariam anos de prisão por seus crimes contra o próprio genitor. Tópico 6. A justiça que os filhos receberam. O julgamento de Carlos, Marina e Eduardo Ferreira se tornou um dos casos mais acompanhados de crimes contra idosos na história judicial brasileira. As evidências coletadas por Antônio eram tão completas que a defesa dos filhos não conseguiu contestar praticamente nada. Carlos foi condenado a 12 anos de prisão por falsificação de documentos, cárcere privado e estelionato qualificado. Marina recebeu 10 anos por falsificação de laudos médicos e maus tratos a idoso. Eduardo pegou 8 anos por cumplicidade e participação ativa no esquema criminoso. Mas a punição financeira foi ainda mais devastadora. O juiz determinou que os 3 ressarcissem integralmente todos os custos do tratamento psicológico de Antônio, indenizassem as outras vítimas do asilo clandestino e, principalmente, pagassem multa de R$50 milhões cada um pelos danos morais causados. A ganância destruiu uma família, disse o juiz durante a sentença. Estes filhos transformaram amor paternal em oportunidade criminosa. A sociedade precisa ver que crimes contra idosos terão punição exemplar. O asilo clandestino foi fechado definitivamente, seus proprietários presos e todos os idosos internados forçadamente foram resgatados e realocados em instituições legalmente fiscalizadas. Antônio financiou pessoalmente o tratamento de recuperação de todos eles. A repercussão nacional foi enorme. O caso virou documentário na Netflix, inspirou mudanças na legislação de proteção a idosos e, principalmente, alertou milhares de famílias sobre os sinais de abandono e exploração de pessoas da terceira idade. Carlos, Marina e Eduardo perderam literalmente tudo: liberdade, dinheiro, reputação profissional e, principalmente, o amor e respeito do pai que tanto haviam menosprezado. Estavam falidos, financeira e moralmente. Após sair da prisão preventiva e se recuperar fisicamente dos maus tratos no asilo, Antônio surpreendeu a todos com uma decisão inesperada. Visitou os 3 filhos na cadeia. Não para perdoá-los, mas para tentar entender como haviam se tornado pessoas tão cruéis. Vocês realmente acreditam que fiz tudo isso por maldade? Pois, perguntou Antônio através das grades da prisão. Carlos, visivelmente abatido após meses preso, respondeu: Pai, a gente só queria garantir nosso futuro financeiro. Antônio balançou a cabeça. Filho, vocês tinham futuro garantido. Tinham meu amor, meu apoio, minha herança. Perderam tudo por ganância. Marina chorou durante a visita. Pai, me desculpa. Não sei o que deu na gente. Antônio foi direto. Marina, vocês me trataram como lixo descartável. Planejaram minha morte social friamente. Como posso confiar em vocês novamente? Eduardo foi o único que demonstrou arrependimento genuíno. Pai, eu sei que não mereço perdão, mas quero que saiba que me odeio todos os dias por ter participado disso. O Senhor não merecia nada do que fizemos. Antônio implementou uma condição para qualquer possibilidade futura de reconciliação. Os 3 filhos teriam que trabalhar como voluntários em asilos durante toda a pena, experimentando na prática o cuidado adequado com idosos que eles haviam negado ao próprio pai. 2 anos depois, apenas Eduardo havia demonstrado transformação real. Trabalhava diariamente num lar de idosos carentes, cuidando pessoalmente de senhores abandonados por suas famílias. Cada idoso que cuido me lembra do mal que fiz ao meu pai, disse ele. Carlos e Marina continuavam culpando Antônio por sua prisão, se recusando a aceitar responsabilidade pelos próprios crimes.
Nosso pai nos prejudicou de propósito, diziam eles. Ele que criou essa situação toda. Hoje, 3 anos após escapar do asilo clandestino onde foi abandonado pelos próprios filhos, Antônio Ferreira se tornou o maior defensor de direitos dos idosos no Brasil, usando toda a sua experiência e recursos para garantir que nenhum pai ou mãe passe pelo horror que ele enfrentou. A Fundação Antônio Ferreira já construiu 15 lares de idosos com padrão internacional. Implementou um sistema nacional de denúncia de maus-tratos a pessoas da terceira idade. E, principalmente, criou um programa de educação familiar sobre respeito aos mais velhos. Minha tragédia pessoal se tornou missão de vida, diz Antônio, hoje com 81 anos e completamente recuperado. Se conseguir evitar que outros pais sofram o que sofri, minha dor terá servido para algo maior. Eduardo foi o único filho que conseguiu reconciliação parcial com Antônio, após cumprir pena integral e demonstrar mudança genuína através de anos de trabalho voluntário. Meu pai me deu uma segunda chance que eu não merecia, diz ele. Dedico minha vida a honrar essa generosidade. Carlos e Marina continuam presos e mantêm afastamento total de Antônio. Alguns filhos escolhem ser órfãos de pais vivos, reflete Antônio com tristeza. É a dor mais profunda que qualquer pai pode sentir. A mensagem mais poderosa desta história devastadora é que ganância pode transformar filhos amorosos em criminosos cruéis, mas também que pessoas íntegras sempre encontram formas de se proteger e buscar justiça. Para todos que têm pais idosos, que se preocupam com o futuro de seus familiares da terceira idade, que temem o abandono na velhice, a história de Antônio prova que dignidade não tem preço e que justiça sempre encontra um caminho. E você, que acompanhou esta jornada chocante de traição familiar, prisão ilegal e justiça tardia, já parou para pensar sobre como trata seus pais idosos? Já refletiu sobre que tipo de filho ou filha você realmente é? Já considerou que um dia também será idoso e precisará do respeito que hoje demonstra pelos mais velhos? Se esta história sobre ingratidão e justiça tocou seu coração, comenta aí. Você já presenciou casos de abandono de idosos? Como você cuida dos seus pais ou avós? De qual cidade está assistindo? Deixa seu like se acredita que idosos merecem respeito e dignidade sempre. Se inscreve para mais histórias que defendem justiça social e compartilha com quem precisa valorizar mais os pais enquanto ainda há tempo. Porque todos nós seremos idosos um dia. Todos temos pais que merecem amor incondicional. E todos temos responsabilidade de proteger os mais velhos da ganância e crueldade que podem destruir famílias inteiras. Até a próxima história. E lembrem-se, filhos que abandonam pais descobrem tarde demais que perderam muito mais que uma herança. Perderam a própria alma.